O vídeo de hoje é para deixar 3 dicas especiais para quando a gente precisar se ausentar, né? Deixar as plantas sozinhas. E também 4 coisas que aconteceram aqui com as nossas suculentas enquanto a gente passou aí 8 dias fora de casa viajando, né? Então seja bem-vindo e bem-vinda e vamos começar aqui mais um vídeo para o canal. Nós começamos o cultivo das suculentas há 4 anos atrás e uma das coisas que nos fez começar o cultivo foi que muitas pessoas falavam assim, que o bom de cultivar suculentas é que a gente poderia até viajar e passar uma semana fora de casa, que as plantas ficariam bem sozinhas, né? Mas para isso acontecer, a gente aprendeu 3 coisas que dá muito bom resultado aqui. Então a gente viaja tranquilo e volta tranquilo, sabendo que não vai acontecer nada de mal com elas, né? A primeira coisa é a questão da rega. Toda vez que a gente vai viajar, que a gente sabe que vai passar alguns dias fora de casa, a gente faz uma boa rega nas plantas, principalmente se a gente sair ali e não estiver chovendo naquele dia, né? Como aconteceu aqui com a gente. E a gente estava entrando num período em que a previsão marcava aí 40 graus para todos os dias. Então a gente fez aqui a rega abundantemente, daquele jeito ali que molha o vaso inteirinho até escorrer no fundo do vaso e deixa a planta bem molhada mesmo, bem hidratada. E aproveitando a questão da rega, para poder tirar uma dúvida aí que muitas pessoas deixam nos comentários também, é se a gente faz a rega antes de adubar ou depois de adubar. Se a adubação for líquida, a gente faz a rega primeiro, molha bastante o substrato, e depois faz a adubação líquida. Se a adubação for sólida, a gente coloca o adubo sólido ali e depois faz a rega para poder molhar o adubo e levar os nutrientes para a terra, né? Para o solo. Quem acompanha o canal já há algum tempo, já viu outros vídeos aqui que a gente viajou para algum lugar, para determinado lugar, e ficou ali uma semana fora de casa e voltava e encontrava elas bem lindonas, né? Dessa vez não foi diferente, nós já voltamos de viagem. Essa rega que eu estou fazendo aqui já é para matar a sede delas realmente, mas como você pode ver, as plantas estão bem. Elas estão sendo regadas porque passaram 8 dias sozinhas, mas como você pode ver, ó, a planta está saudável, está nutrida, está hidratada, não sofreu grandes danos, justamente porque a gente faz 3 procedimentos aqui que ajuda bastante elas a ficarem fortes e resistentes no período que elas estiverem sozinhas. E para nossa grata surpresa, uma das coisas que aconteceram enquanto nós estávamos viajando é isso aqui, ó, a questão da floração, né? Nós chegamos, eu cheguei até com um pouquinho de receio, né, de topar alguma morta, porque pode acontecer, mas para nossa grata surpresa a gente chegou encontrando aqui, ó, bastante floração na nossa rosa do deserto. E também em outras suculentas, né? Tem bastante suculenta aqui com haste floral. Mas já adiantando para você que para tudo isso acontecer e a gente encontrar esse bom resultado, tem a segunda e a terceira dica que eu vou deixar para você daqui a pouquinho aí na sequência também do vídeo, né? Mas eu resolvi gravar algumas florações aqui para mostrar para você e também para deixar gravado, porque por pouco a gente não viu a floração, né? Porque elas realmente abriram durante a viagem. Então eu resolvi gravar para a gente ter documentado aqui algumas florações e também para mostrar para você que as dicas valem bem a pena. A segunda coisa que aconteceu, que surpreendeu bastante a gente quando a gente voltou, foi ver o quanto cresceram as mudinhas, né? As hastes. Quando nós saímos já tinha algumas hastes em algumas suculentas, mas durante esses 8 dias elas desenvolveram bastante, a ponto de a gente já poder tirar realmente a mudinha e já colocar ela para poder formar uma nova planta. E além das hastes terem crescido, desenvolvido, uma coisa que a gente percebeu também é a questão das folhinhas novas que foram surgindo no miolo da planta, né? Pelo fato delas terem ficado tantos dias sozinhas, o que nos surpreendeu foi isso aqui, ó. O miolo está intacto. E muitas plantas que a gente saiu daqui e deixou com o fungo pinta preta, a gente voltou agora e a gente está vendo bem pouquinho mesmo o fungo da pinta preta. Essa baciada de Big Red aqui, por exemplo, ó, quando eu viajei, eu ainda fiz uma limpeza nela, tirando algumas folhas contaminadas
mas algumas folhas ainda ficaram bem manchadinhas. E agora, ó, com a questão dos 8 dias tomando sol direto, elas estão bem coradas, bem coloridas, e a gente vê que o miolinho dela está bem intacto, as folhinhas novas bem intactas. E para concluir sobre a questão da água, é só mesmo para dizer que a gente, quando dá a dica aí falando que rega uma vez por semana, realmente dá muito certo, mesmo quando está mais quente, mais calor. Isso aqui prova para a gente, ó, que fazendo a rega abundantemente uma vez por semana já é o suficiente para elas suportarem uma semana inteira pela frente sem uma nova rega, né? Porque desde o início que a gente começa a cultivar as suculentas, a gente já sabe aí que elas absorvem a água e elas fazem uma reserva tanto nas folhas quanto no caule, e até mesmo as mudinhas, quando vão surgindo, faz essa reserva também, né? E aqui, ó, como a gente fez o procedimento de rega e deixou elas bem nutridas, bem hidratadas, elas continuaram crescendo, tanto as mudas maiores quanto as mudas de haste, né, que elas liberaram. A terceira coisa que a gente observou bastante aqui quando nós chegamos de viagem foi o tanto que as plantas estavam compactas, né? As que realmente ficam compactas ficaram muito mais compactas, com o aspecto bem rústico, né? Elas ficaram bem rustificadas. Eu particularmente, eu gosto das suculentas mais hidratadas, né? Eu não gosto de deixar elas passarem muitos dias sem rega, não. Quando eu estou por aqui, que o período é muito quente, eu faço a rega a cada 4 dias, né? Passou ali 3 dias de sol escaldante, eu venho no 4º dia e faço a rega. Mas eu confesso para você que quando eu cheguei, eu me surpreendi com a questão da planta ficar compacta, porque a maioria delas, a gente toca em cima da planta aqui, ó, chega até a dar uma certa pontada na mão de tão compacta que elas estão. À medida que a gente vai apalpando elas aqui, ó, a gente sente que elas dão até uma pinicada na ponta da mão da gente, de tão compacta que elas estão. Mas o fator delas ficarem compactas, desenvolverem brotação, crescerem as mudinhas, tem muito a ver também com a segunda dica que eu vou deixar agora na sequência para você, que é a questão da adubação, fertilização. Toda vez que a gente vai viajar, eu procuro fazer uma adubação em todas elas e deixar todas elas bem nutridas, né? Porque enquanto a gente viaja, elas absorvem ali os macros e micros nutrientes para poder desenvolver, né? Tanto crescimento, tanto a questão da floração, como é o caso dessa gila aqui. E no caso aqui a gente usou esse daqui, ó, que é um enraizador, que a gente tem o costume de usar aqui uma vez por mês. E sabendo que eu ia passar 8 dias fora de casa, eu fiz a nutrição com esse enraizador aqui, ó, que é um enraizador bem completo. Ele é bem rico em macros e micros nutrientes, como o caso do nitrogênio, fósforo, potássio, zinco, carbono e outros, né? A gente usa uma tampinha para cada litro d'água e aí faz a adubação ali via solo, né? Jogando ali entre uma planta e outra, e o resultado realmente foi muito bom, como você pode ver aí durante o vídeo, né? Então essa é a segunda coisa que a gente coloca em prática aqui, que é a questão da adubação ou fertilização, né? Como você preferir. No caso, o enraizador ele é um fertilizante, então deixa a planta com a raiz bem forte para ela poder absorver tanto a água da rega que a gente faz, quanto a aplicação do próprio enraizador, né? Que é lotado aí de micros e macros nutrientes para manter elas nutridas, hidratadas, enquanto a gente não está por aqui para ajudar no cuidado. As dicas do canal são sempre dicas de coisas que dão certo aqui pra gente, e a gente vem e deixa aqui também no canal para quando acontecer de você que está assistindo precisar viajar e saber que vai ficar aí uma semana, por exemplo, fora de casa, fazendo esses procedimentos, você garante aí uma energia a mais para sua planta, para ela suportar esses dias aí que você não estará por perto para poder dar para elas os cuidados que precisam, né? Vou seguir então para a terceira dica, que é uma coisa que a gente providenciou aqui também justamente para as questões de quando a gente precisar viajar e as plantas não sofrerem tanto, né?
que é a questão do sombrite. Como você pode ver aqui, ó, eu vou mostrar hoje uma bitela de uma gambiarra, que é o seguinte: aqui a gente tinha esse sombrite aqui, ó, que é o sombrite 50%, mas pelo fato de saber que a gente ia passar muitos dias fora de casa e saber também que a previsão mostrava pra gente que ia ser 40 graus todos os dias, eu resolvi improvisar e fazer uma gambiarra aqui com mais alguns pedaços de sombrite para ajudar a proteger um pouco mais todas elas durante esses dias, né? Porque no meio das suculentas tem algumas que têm as folhas um pouco mais finas, como o caso desse daqui, ó, que é o abacaxi roxo, que gosta de sol, porém não gosta de sol exagerado. E tem também algumas suculentas que gostam do sol da manhã. Então, quando a gente coloca o sombrite dessa forma que eu coloquei aqui, as plantas elas ficam como se tivesse tomando só o sol da manhã o tempo todo. Ele mesmo foi uma das que eu pensei que eu ia chegar aqui e ia topar assim meio desidratado, né? Meio desmilinguido. E para nossa grata surpresa nós chegamos, ele estava muito bem. Mesmo passando 8 dias sozinhos por aqui, e com certeza a água da rega secou provavelmente no terceiro dia, mas mesmo assim, ó, elas se manteram bem nutridas e bem hidratadas, né? E colocando em prática essas 3 dicas aí, que é a questão de regar abundantemente, aplicar ali um enraizador ou um fertilizante, um adubo, e também a questão do sombrite, todas as plantas elas ficam bem, né? Tanto as de folhas mais fininhas, quanto as de folhas mais grossas e mais compactas, como o caso da gila ou as agavoides, como tem nessa baciada. Esses cuidados especiais, eles são ótimos para os períodos em que a gente precisa se ausentar das nossas plantas para viajar ou para resolver alguma coisa, mas também para o período de verão em geral, né? Todo mundo já percebeu que esse verão ele está bem mais escaldante do que o normal por causa do aquecimento global. Então, com certeza absoluta, essas plantas não estariam bonitas assim hoje para aparecer no vídeo se não fosse esses 3 cuidados que nós tomamos aqui antes de viajar. Porque os familiares que ficaram na cidade, né, que não viajaram, falaram que foram dias escaldantes de sol bem forte mesmo, sem nenhuma gota de chuva. E essas precauções também a gente tomou antes de viajar, porque tinha chegado para nós há pouco tempo aqui algumas suculentas lá da Creuza, né? E também lá da Shirley, e plantas que estavam ainda em processo de adaptação. E aí a gente sabia que ia viajar, ia ficar muitos dias fora, então a gente fez esses procedimentos justamente para proteger e deu muito certo, ó. Plantinhas que chegaram há pouco tempo lá da Creuza estão aqui muito bem, passaram muito bem esses dias, estão aqui com a coloração muito bonita. A gente vê que a planta está viçosa, está bonita, está saudável. E a quarta coisa que aconteceu aqui que surpreendeu a gente é a questão realmente da coloração, né? Como você pode ver, ó, elas ficaram com uma coloração muito bonita, apesar de ter passado 8 dias sozinhas aqui. Os últimos dias provavelmente elas já estavam com sede, mas esse estresse hídrico só fez mesmo acentuar as cores dela, ó, bem colorida, coloração bem acentuada. No momento que eu cheguei mesmo de viagem, que eu vim ver como é que estava a situação aqui, elas estavam ainda mais coloridas. Eu só não gravei na hora porque a minha preocupação era realmente matar a sede delas, né? De dar água para elas tomarem, porque realmente o calor estava bem bruto. Mas como eu falei para você durante o vídeo aí, que com esses devidos cuidados, né, elas realmente ficam muito bem, com a questão aí de regar ela antes de viajar, dar um adubinho de leve, né, um fertilizante de leve, e também a questão do sombrite, caso as suas também fiquem em local que bata sol o dia inteiro, né? O local que as nossas ficam aqui tem um pedacinho de espaço que bate só o sol da manhã, mas a maior parte dele toma sol o dia todo. Então, por esse motivo, a gente usa o sombrite da forma que eu falei. Quando passar o verãozão, aí a gente vai diminuindo a questão do sombrite, né? Tem época aqui que elas ficam até sem sombrite, na época do inverno, por exemplo. E agora eu queria aproveitar a oportunidade aqui
para mostrar os nossos cactos rabo de macaco. Quando a gente foi viajar, eles estavam com mais de 30 botões para abrir. Durante os dias que nós ficamos fora, abriram alguns, já despencou, né, aquele restinho que sobra. E tem alguns aqui abrindo e tem alguns por abrir. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, porque tem muitas pessoas me pedindo dicas sobre o cacto rabo de macaco para ajudar na questão da floração, e algumas já comentaram que com as dicas que nós deixamos por aqui, os cactos dela já estão florescendo, e teve uma pessoa que colocou assim que o cacto dela já está com 32 floração, graças aí às dicas que pegaram aqui no canal. Aí eu queria que você que deixou esse comentário, comentasse de novo para a gente poder fazer um vídeo a respeito aí desse comentário. E caso você também que esteja assistindo hoje, as dicas foram boas para você, deixe nos comentários também, que a gente aproveita o seu comentário para colocar no próximo vídeo aí sobre o cacto rabo de macaco, tá bom? E em relação às dicas do vídeo de hoje, são coisas que a gente faz aqui no dia a dia, né? Botando em prática, e tudo que vai dando certo por aqui, a gente traz a experiência para ajudar você que assiste aí de alguma forma, né? Porque lá no início do cultivo, a gente aprendeu essas dicas com outras pessoas e a gente colocou em prática, deu muito certo. E graças a isso aí a gente consegue manter as nossas plantas bonitas, né? Saudáveis, até mesmo nos períodos mais complicados, que é o período de verão. Nós que cultivamos suculentas há alguns anos, a gente sabe que tem uns períodos em que elas ficam muito mais bonitas ainda, que é o período de outono e inverno, mas como eu sempre digo por aqui, a gente conseguindo manter elas vivas no verão, depois elas voltam a ficar bonitonas novamente. Mas enquanto não passa esse verão brabo, a gente tem que ir fazendo aí o que pode para poder ajudar elas a sobreviverem, né? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. E aproveita e deixa aí de onde você assiste, que é bem importante, né? Para a gente saber até onde chega os nossos conteúdos e informações, tá bom? Só um último lembrete aqui também, sobre a questão do cacto rabo de macaco. Se as dicas aqui do canal foi boa para você, e você quiser participar do próximo vídeo que a gente vai fazer sobre o cacto rabo de macaco, eu te peço para poder gravar o seu cacto florescendo e me mandar lá no Instagram, que aí através do seu videozinho a gente junta e mostra junto com o que a gente vai fazer aqui, tá bom? E no mais, para você que me fez companhia até o final do vídeo, agradeço aí pela sua companhia, desejo para você aí um ótimo feriado de carnaval, desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.